que a acromegalia é cobrada na prova do TIM? Que doença é essa, né? Como que o médico especialista investiga e conduz a acromegalia? Porque isso é sim perguntado na prova do TIM, isso é sim questão para a prova. E se você quer ser aprovado nessa prova, então você tem que ter, né, os conhecimentos nos assuntos que são colocados lá. E é por isso que a gente está aqui. Então vamos lá. Antes de mais nada, né, vamos começar pelo começo. Então vamos começar o conceito, né? Então o que é a acromegalia? Então, olha só, o termo acromegalia, acro é de extremidade, megalia de aumento, né? De crescimento. Então, a acromegalia é a doença que cursa crescimento das extremidades. É isso mesmo, né? Então, é essa a maior característica da acromegalia. Então, o que é essa doença, né? A gente tem uma produção excessiva de hormônio do crescimento em um indivíduo que já tem as placas de crescimento, né, dos ossos, as placas epifisárias fechadas, quer dizer, um indivíduo já adulto que já não tem mais a possibilidade de crescer em estatura. Aí o que vai acontecer? Em um determinado momento da vida, né, esse indivíduo ele desenvolve essa doença que leva à produção excessiva de GH, que é o hormônio do crescimento. Maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, né, 98 a 99% das vezes, o que esse paciente tem é um tumor na hipófise, né? Um adenoma hipofisário que secreta hormônio do crescimento. E aí o que vai acontecer? Esse hormônio do crescimento sendo produzido de maneira autônoma, independente de regulação e de forma excessiva, então cronicamente esse excesso de GH vai fazer o quê? Lá no fígado ele vai estimular a produção de IGF-1, então a gente vai ter um excesso de produção também de IGF-1, e esses dois hormônios, né, o GH e o IGF-1, vão agir aonde houver responsividade para eles. Então, o osso longo, ele não vai crescer. No entanto, as extremidades, onde a gente tem as cartilagens, as partes moles, vão responder com o crescimento. Então, por isso, o paciente vai apresentar aumento das extremidades, que é o que dá nome para essa doença, e ele vai ter as feições grosseiras, né? Ele vai ter uma aparência, uma fronte proeminente por conta de aumento das partes moles, né? Na região frontal, ele vai ter rugas profundas, um espessamento da pele. Tem um osso, né? Responde, né, ao GH, mesmo depois das placas epifisárias terem se fechado, né? Os ossos longos não respondem, mas a mandíbula responde. Então, o paciente pode apresentar proeminência mentoniana, né? Ele pode apresentar um prognatismo, porque o osso da mandíbula esse pode crescer. Outra coisa que o paciente pode apresentar, alargamento dos espaços entre os dentes. Por quê? Porque a mandíbula cresce. Então, se a mandíbula cresce, daí a gente pode acontecer dos dentes ficarem mais espalhados, né? Mais separados, melhor dizendo, mais separados uns dos outros. Existe uma produção de colágeno aumentada, né, por conta do excesso de GH, isso vai provocar o quê? Depósito de mucopolissacarídeos, isso faz com que a pele fique mais espessada, né? O paciente também pode apresentar macroglossia, né? Aumento das mãos, dos dedos, né? Que a gente chama de dedos em salsicha, o paciente fica com os dedos mais alargados, e aí a aliança não entra mais no dedo, e aí o número do calçado aumenta, não porque o pé cresceu longitudinalmente, mas porque ele acaba se expandindo, né, por conta do aumento das partes moles, e aí o calçado já não serve mais. Então, as alterações nas extremidades que mais chamam a atenção são as alterações faciais. O paciente fica com feições grosseiras, né? Por conta de todas essas alterações. A base do nariz também se alarga. Alterações em mãos e pés, né? Por conta dessa questão de anel, aliança, que não entra mais. Essa questão do número do calçado, né? Que se modifica. E além disso, então a gente tem essas características que são as características fenotípicas. Então a gente precisa desenvolver, né, um olho clínico, um
uma vez que a gente vê um paciente com alterações de feições, né, com as feições mais grosseiras, a gente pensar na possibilidade de acromegalia. E além disso, a gente tem as várias outras consequências do excesso crônico de GH no organismo, né? Então, sobre as articulações, né, a gente tem diversas disfunções de articulações, artralgias, artrose, por conta, né, desse estímulo, né, pelo GH ali nas regiões articulares. A gente tem também a apneia do sono como uma manifestação respiratória importante, né, a acromegalia. A gente tem as alterações cardiovasculares, então hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doença coronariana, né? A predisposição também a arritmias cardíacas, também organomegalia, né? Então os órgãos também vão responder ao excesso de GH aumentando, né? Então o paciente pode apresentar bócio, cardiomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, enfim. O paciente também pode ter manifestações do tipo fraqueza, cansaço, letargia, né? E, além disso, ele também pode ter alterações de humor, sintomas depressivos, cefaleia, pode ter a cefaleia, inclusive, por compressão tumoral, né? Lembrando que o adenoma de hipófise é a principal causa de acromegalia, então, por um efeito de massa, né, o paciente pode ter déficit visual, ele pode ter cefaleia, ele pode desenvolver deficiência dos outros eixos hormonais hipofisários pela presença do tumor, né? Enfim, também pode ter hiperprolactinemia, né, por conta desse efeito compressivo do tumor, diabetes, dislipidemia, né, alterações metabólicas. A acromegalia é uma doença que leva a manifestações clínicas que são diversas, né, que são variadas e que tem um impacto importante, né, porque a gente vai ter impacto sobre qualidade de vida e sobre a expectativa de vida dos pacientes que têm excesso hormônio do crescimento na circulação. Então, dito isso, assim, se você não lembra que essa doença existe, ela vai passar despercebida por você. É muito importante, né, a gente ter essa concepção de que a acromegalia é uma doença, só para você ter uma ideia, talvez você saiba disso ou talvez não. Então, só para você ter uma ideia, em geral, isso é dado da literatura, né? Em geral, o diagnóstico de acromegalia, ele costuma ser atrasado 10 anos, gente. 10 anos de atraso no diagnóstico. Quer dizer, a pessoa já tem o excesso de GH circulante, né? Há 10 anos, quando o paciente recebe o diagnóstico da doença. Isso por quê? Porque as alterações, elas são insidiosas, né? Elas vão aparecendo lentamente. E muitas vezes essas alterações fenotípicas, elas se confundem com envelhecimento ou se confundem com ganho de peso, né? Falar, não, o meu sapato aumentou, o número do meu sapato aumentou porque eu engordei. Então, assim, muitas vezes isso pode passar despercebido e as pessoas que convivem com o paciente, elas acabam tendo dificuldade de perceber que estão acontecendo alterações, né? A pessoa que se olha no espelho todos os dias, ela acaba não percebendo. Muitas vezes, esse diagnóstico, uma suspeita para ele aparece assim, quando o paciente reencontra alguém que ele não via há muitos anos. E aí a pessoa fala, olha, nossa, como você está diferente, como que seu aspecto está diferente. E como que nós, médicos, podemos nos beneficiar disso na investigação? É o seguinte, se você atende um paciente que tem umas feições grosseiras, né, que tem os dedos das mãos com aspecto em salsicha, ou enfim, né, que você pensa, poxa vida, será que isso aqui não pode ser acromegalia? Uma tática que você pode usar e que é bastante interessante e bem-vinda é você pedir para ver uma foto de um documento, porque geralmente, né, documentos têm fotos assim que já tem mais de 10 anos, né? Em geral as pessoas têm os seus documentos, fazem os documentos, né, e utilizam durante muitos anos. Então, por exemplo, uma identidade, né, a foto da identidade, e aí você pode comparar, né, as feições do paciente há 10 anos atrás, enfim, em um intervalo que te dá essa possibilidade de verificar
as alterações que surgiram, enfim, né? Porque eu costumo dizer que, sim, que o diagnóstico diferencial da acromegalia, um dos diagnósticos diferenciais é com feiura, né? Tipo assim. Por quê? Porque o paciente ele vai ter feições grosseiras e às vezes aquelas feições mais grosseiras são constitucionais, né? São do indivíduo mesmo. Aí, para você saber se é uma coisa ou outra, você olhar uma foto antiga, por exemplo, é uma boa estratégia, né? Para você ter uma ideia se aquelas características são constitucionais daquela pessoa ou se podem estar relacionadas a um excesso crônico de GH e trazendo, né, distorções e alterações na face, principalmente, né, no fenótipo do paciente. Então, assim, a gente para dar diagnóstico de acromegalia, a gente tem que suspeitar de acromegalia. Então, essa é a primeira coisa. Se o paciente já chega uma ressonância, né, com um exame de imagem mostrando uma lesão na hipófise, né, daí você pesquisar a acromegalia, essa vai ser uma situação em que vai ser necessário pesquisar a acromegalia, né, se o paciente chega com um incidentaloma na hipófise, com um exame de imagem mostrando, né, um adenoma hipofisário que já vinha em investigação devido a outros sintomas, a outras queixas, enfim, vai ser importante você investigar a possibilidade de acromegalia. No entanto, se o paciente não tem essa história, né, quando você vai pensar na possibilidade de acromegalia? Quando o paciente tiver feições grosseiras, essas alterações fenotípicas, quando o paciente tiver uma história de múltiplas manifestações, né, apneia obstrutiva do sono, diabetes tipo 2, uma artrite importante, debilitante, né, síndrome do túnel do carpo também é uma manifestação comum, hipertensão arterial. Então, se o paciente tiver várias dessas comorbidades associadas, também uma indicação para a gente investigar a acromegalia. E aí, muito bem. Então, a primeira coisa gente, essa é uma doença que tem um diagnóstico muito atrasado. Então, é importante, é essencial que o médico especialista, né, que o médico endocrinologista, tenha essa doença em mente, porque senão vai passar batido, né? A segunda coisa muito bem, então eu já sei quando que eu preciso pensar em acromegalia, agora eu preciso saber como, né? Como que eu investigo essa doença? Então, olha, a investigação de acromegalia, a gente vai fazer da seguinte forma, a gente pode dosar IGF-1, e dosar IGF-1 é mais interessante do que dosar o GH, condições basais. Por quê? Porque o GH é um hormônio secretado pela hipófise, tem um padrão de secreção que é pulsátil, né? Então varia ao longo do dia. E aí a gente vai ter muita sobreposição, assim, de um GH dentro do intervalo de referência pode ser de um paciente acromegálico, enquanto que um GH fora do intervalo de referência pode ser de um paciente normal, sadio. Então, a gente tem essa dificuldade com o GH, enquanto que a IGF-1, que é produzida no fígado, né, ela tem uma linearidade maior, uma estabilidade, né, ela não tem um padrão de secreção pulsátil. Portanto, a gente tem mais confiabilidade em interpretar, né, um intervalo de referência para IGF-1. Então, a dosagem da IGF-1 basal é bem interessante, né, como um teste de triagem. Para a gente confirmar a acromegalia, a gente vai ter como um padrão, né, o principal exame vai ser o teste oral de tolerância à glicose, que o paciente vai receber uma sobrecarga de glicose e a gente vai dosar o GH em intervalos, né? Em intervalos, o basal e pós a ingesta, né? Da glicose anidra com 30, 60, 90 e 120 minutos. O que a gente espera, né? Então, a gente espera assim, quando a gente dá uma sobrecarga de glicose para uma pessoa normal que não tem adenoma secretor de GH, o que acontece? A gente tem uma inibição da hipófise e uma diminuição na produção de GH. Então, uma pessoa que não tem acromegalia, ela vai ter os níveis de GH baixos, né, ao longo desse teste. Ela vai fazer o contrário do pico, né? Ela vai fazer um nadir, quer dizer, o GH vai cair muito. Enquanto que o paciente que tem acromegalia, como ele tem um adenoma que secreta GH de maneira autônoma, quer dizer, independente de qualquer regulação, mesmo eu dando a sobrecarga de glicose, eu não vou conseguir verificar
aquele nadir, quer dizer, aquela queda. O GH não vai cair abaixo do nível que é considerado normal. Então, quando que a gente vai falar que o paciente tem acromegalia? Quando o nadir for inferior a 1 nanograma por decilitro durante esse teste oral de tolerância à glicose. Então, é assim que funciona, né, a investigação acromegalia. E aí, por que eu trouxe esse assunto aqui? Né? Eu trouxe esse assunto porque a acromegalia é cobrada na prova do TIM e o tema da nossa live de hoje é acromegalia, como ela é cobrada na prova do TIM. Então eu tô aqui para te mostrar isso, né? Para te mostrar como que aparece a acromegalia na prova do TIM. Você, ao longo desse raciocínio, né? Se você enxerga a doença de uma maneira global, se você entende a doença, né, com a profundidade de um especialista, você consegue encarar, né, as questões que aparecem na prova com muito mais maturidade. É isso que eu vou te mostrar aqui agora. Então, olha só, a acromegalia caiu na prova do TIM de 2020, no ano passado. É um caso clínico. Eu vou compartilhar com você a minha tela para te mostrar, para que você possa ler junto comigo essa questão, tá bom? Então vamos lá, olha só. Foi um caso clínico, né, da prova de 2020. Um homem de 50 anos que vem à consulta com queixa de dificuldade visual progressiva há alguns meses. Ele é diabético há 2 anos, faz uso de metformina 850 mg, 2 comprimidos por dia. É hipertenso há 5 anos, em uso de losartana 50 mg, 2 comprimidos por dia. Hidroclorotiazida 25 mg dia e amlodipino 10 mg dia. Além disso, é dislipidêmico, em uso irregular de simvastatina 40 mg. Ele não realiza atividade física pela dificuldade visual e pelas dores articulares. Ao ser questionado, ele relata que o número dos seus sapatos aumentou de 39 para 42 e que ele não consegue mais utilizar a aliança de casamento, pois os dedos estão inchados. Olha só, isso daí é uma grande pista pra gente, né? Então, se a aliança não entra mais no dedo, o número do calçado aumentou, né? A gente já pensa, poxa vida, isso aqui pode ser acromegalia. Inclusive, porque esse paciente tem a história também de ser diabético, hipertenso, dislipidêmico, né? Enfim, no exame físico ele tem um IMC de 25, a pressão é 140/90. Ele procurou o oftalmologista, que solicitou uma ressonância de célula túrcica, que mostrou o resultado que a gente vai ver agora. O pessoal que está acompanhando pelo Instagram está migrando lá para o YouTube, porque eu estou mostrando a questão, né? Eu estou compartilhando a tela com a questão da prova do TIM de 2020. Então, vamos lá. E eu não consigo compartilhar no Instagram. Então, vamos lá. A imagem era essa, olha só. Uma volumosa lesão com aspecto de adenoma, aqui ocupando aqui, né, todo o espaço da célula túrcica e com expansão, olha, supracelular, infracelular, paracelular. Pelo menos aqui à esquerda. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma imagem de um macroadenoma hipofisário, né? E aí essa volumosa lesão aqui justifica, né, essa alteração visual, essa queixa visual, né, do paciente e também, na verdade, representar um adenoma secretor de GH, né? Já que também a gente está vendo manifestações clínicas que lembram a possibilidade de acromegalia. Bom, e aí a questão continua dizendo que o paciente traz os seguintes exames: uma glicose em jejum de 120 com a glicada de 7,2, um colesterol de 250, um HDL de 42 e triglicerídeos de 230, a função renal e hepática são normais. O TSH é 2,1, com um T4 livre de 1, que está dentro do intervalo de referência aqui. A testosterona é de 190, bem próxima do limite inferior aqui, que é 175. O cortisol veio de 17,5. E aí ele tem 2 dosagens de IGF-1. Uma que deu 850 e a outra deu 900.
olha só, para um valor de referência até 280. Ele tem uma IGF-1 de 850 e outra de 900, quer dizer, muito acima do limite superior. Então, se é um paciente que chega um contexto clínico, né, que lembra acromegalia, porque ele tem alterações fenotípicas, ele tem, além disso, ele tem dores articulares, ele tem diabetes, hipertensão e dislipidemia, e aí ele tem uma ressonância mostrando um macroadenoma, né, hipofisário, inclusive uma lesão muito grande, que provavelmente é um adenoma gigante, né, que deve ter pelo menos 4 centímetros aí no maior diâmetro. Ele tem IGF-1 de 850, não é uma IGF-1 de 300, não. É uma IGF-1 de 850 e a outra de 900. Então, com isso, a gente já tem um diagnóstico estabelecido aqui, né? Esse paciente tem acromegalia. Além disso, ele tem também a dosagem da prolactina, que veio normal, veio de 20, e foi feita a pesquisa de efeito gancho, né? E aí a prolactina após diluição veio de 22, ou seja, não tem, isso não é um macroprolactinoma com efeito gancho. Então, com isso aqui, diante desses exames, a gente tem diagnóstico, né, de acromegalia. E aí na questão, olha só, a primeira pergunta vai ser exatamente essa. Vai ser assim, além de diabetes, hipertensão e dislipidemia, qual seria o diagnóstico desse paciente? Então, o diagnóstico é acromegalia. E outra pergunta foi assim, qual o tratamento recomendado? Então, veja, como que a gente trata a acromegalia, né? A primeira escolha de tratamento, né? Então, a primeira linha de tratamento é a cirurgia, adenomectomia pela via transesfenoidal, né? A cirurgia hipofisária para retirada do adenoma pela abordagem transesfenoidal. E isso, independente tamanho da lesão, independente da possibilidade de cura. Por quê? Porque se for uma lesão pequena, as chances de cura no pós-operatório da cirurgia hipofisária, elas são maiores. Se a lesão for maior, e principalmente se ela tiver crescimento lateral, né, se ela tiver expansão paracelar, é mais difícil que essa lesão seja curada pela intervenção cirúrgica. No entanto, só o efeito de reduzir o volume tumoral com a cirurgia já é um efeito interessante para que a gente possa pensar no pós-operatório em fazer um tratamento medicamentoso complementar. Então, independentemente, né, do tamanho ou do aspecto, né, desse adenoma, do perfil de crescimento dele, a gente vai ter como primeira linha de tratamento a cirurgia hipofisária. Então, foi exatamente isso que foi perguntado, né, na prova do TIM de 2020. É possível aprender endócrino de verdade? Se você vai aprendendo, né, os conceitos de uma forma realmente, né? Você realmente aprende as doenças, as abordagens, e aqui a gente está falando da acromegalia. Daí o que acontece? As coisas vão fazendo sentido e aí você tem muito mais maturidade a encarar as questões na prova do TIM. Isso é um procedimento natural, né? Então, à medida em que você vai adquirindo a habilidade de pensar como especialista, daí lá na prova você também vai desenvolvendo essa capacidade, um amadurecimento na hora de ler as questões que te permite chegar aos raciocínios corretos e chegar às respostas certas. Então, existe uma lógica, existe um caminho nisso, né, que é algo que faz sentido e que realmente funciona. Então, aí tudo vai ficando mais fácil.